E aí, pessoal da terceira série, vamos seguir nossos estudos de estatística? Hoje o assunto é leitura e agrupamento de dados numa tabela. O objetivo é interpretar dados e informações estatísticas expressas em tabelas e ou gráficos. Então nós temos esse exemplo aqui, ó. Considere a seguinte situação: notas obtidas por 40 alunos em certa escola. Então essa primeira tabela, a gente pode observar aí, ó, nós temos o 1, eu estou lendo em linha, o 8, 4, 9, 6,5. Geralmente na escola eu vejo muita gente dizer que é 65, 55, 90. Então seria, por exemplo, esse 10 seria o 100. Quando você diz assim, eu tirei 100, é esse 10 aí. Ó. Aí depois vem o 2, o 3 e segue para a segunda linha, 8,5. Muita gente lê 85, como eu falei, mas o correto é 8,5, 4, 9. Ou seja, variando de 1 até a gente pode observar que teve aluno aí que tirou 10, muita gente fala que é 100. A segunda tabela fala assim, ó, vamos construir o rol da tabela anterior para facilitar a representação na forma tabular. Então, ou seja, nós já sabemos que o rol é você escrever os dados de uma distribuição em ordem crescente ou decrescente. Essa segunda tabela já fica mais organizado na ordem crescente. Olha aí como ficou. 1, 1,5, 2, eu estou lendo a primeira linha. 2,5, 3, 3, a gente repara aqui que a nota 3 já repete, a nota 4 3 vezes, 4,5, 5 também repete e até o valor máximo tirado que é 10. Observamos no rol que existem 17 notas diferentes. Então, gente, são 17 variações de notas, variando do 1 até o 10. A tabela aqui à esquerda mostra isso, a frequência absoluta dessas 17 notas diferentes. Olha aí, a nota 1, uma vez, a frequência absoluta, a nota 1,5, uma vez, a nota 2, 1, 2,5, 1 também, e por aí vai. A gente percebe que o 4 repetiu 3 vezes, frequência absoluta 3, a nota 6 repetiu 5 vezes e vai. Então a gente percebe que essa tabela fica um pouco exaustiva a sua leitura, ela fica um pouco grande. É claro que isso é só um exemplo, mas nós temos outras situações que a tabela pode ficar enorme. Olha só aqui, eu vou ler esse retângulo aqui. Ó. Os dados contínuos, dá para perceber que, voltando aqui nessas notas, nós temos notas aí, ó, 8,5, 1,5, 2,5, são valores quantitativos contínuos, ou seja, trabalha com números decimais aí, ó. Então, os dados contínuos devem ser apresentados na forma de intervalos, é o que a gente vai falar agora, que é agrupamento de dados, forma de intervalos, para melhorar, não ficar tão grande essa tabela como ficou aqui, ó. Também em casos de grandes amostras de dados discretos, que são os valores inteiros, conforme tabela anterior, a distribuição por intervalo é recomendada. Então, mesmo sendo dados discretos, a distribuição por intervalo é recomendada. A gente vai comentar logo a seguir. Cada um dos intervalos formados a partir do agrupamento é chamado de classe. O número de classe em uma tabela pode ser obtido por vários métodos. Uma regra simples diz que as tabelas de distribuição de frequências devem ter de 5 a 16 classes, pois abaixo de 5 está se perdendo informação, que se você agrupar muito, diminuir aí para 4, 3 linhas, um exemplo, você começa a perder informação, fica um pouco ruim de fazer a leitura e interpretação da tabela. Então se perde, né, está se perdendo informação preciosa diluída nas classes. E acima de 16, como a gente viu aí ao lado aí, sem estar agrupado, a gente percebe que o nível de detalhamento torna-se exagerado e pouco eficaz. Às vezes fica cansativo fazer a leitura de uma tabela com muitas linhas. Para os intervalos de classe, usaremos o símbolo inclui valor e exclui valor. Esse símbolo aqui, ó. Eu vou explicar mais adiante. Esse símbolo parece um T aqui virado. Como a menor ocorrência, a menor nota é 1 e a maior é 10, vamos agrupá-los começando de 1 e com amplitude de classe 1. Amplitude aqui de classe 1. Então vai ficar assim, ó. De 1 até 2, tá? Eu vou explicar isso aqui. Ok? De 2 até 3, ó, repara que terminou no 2 e começa aqui, ó, 2 até 3, terminou no 3, vai para cá, ó, 3 até 4. E para o 10 entrar, eu tenho que colocar esse intervalo de 10 até 11, eu vou explicar na tela seguinte. Quando optamos pela amplitude 1, a tabela fica assim definida. Repare aí, pessoal, que agora a nossa tabela deu uma diminuída, deu uma enxugada aí. Eu vou voltar na tela anterior, olha aqui, ó, o tamanho dessa tabela que nós tínhamos, ó, tá vendo? Então aqui já diminuiu a quantidade de linhas. Por quê? Nós agrupamos os dados apresentados nessa tabela de notas. Então aqui nós temos aqui, ó, nota variando de 1 até 2. Eu vou explicar isso agora. Olha aqui, ó. Esse T virado significa o seguinte aqui nesse intervalo, ó, de 1 até 2. Ó, esse T aqui. Esse símbolo aqui, ó, significa inclui. Ó, você inclui o valor. Como assim inclui o valor?
Quem tirou exatamente 1, 1,5, por exemplo, vamos supor lá que tenha notas lá 1,8, 1,7, 1,9, até encostando no 2, então entra nessa contagem aqui, ó, nesse intervalo de 1 até 2. Quem tirou exatamente 2 já vai ser contado nesse outro aqui, ó, nesse outro intervalo. Quem tirou exatamente 2 é contado aqui, ó. Quem tirou 2,5, quem tirou 2,7, 2,8, 2,9. Quem tirou 3 já passa para a linha seguinte. Então, repare aqui, ó, vamos lá. Notas de 1 até 2. Qual é a frequência absoluta? 2 aqui, ó. Vamos voltar lá para vocês verem. De 1 até 2 significa que quem tirou exatamente 2 não conta nessa linha aqui, ó. Não conta aqui, ó. Conta na linha de baixo, quem tirou 2. Então, quem tirou de 1 até 2, com aquele símbolo lá que eu falei, são esses dois valores aqui, apresentados nessas notas aqui, ó, dos 40 alunos da tal escola. Então, quem tirou 1, 1,5, são duas pessoas, dois estudantes, apresentaram aqui, ó, notas 1 e 1,5. Quem tirou 2 já vai entrar no intervalo de 2 até 3. Ó. Então, aqui, ó, 2, né? Então, voltando aqui, ó, quem tirou, ó, por exemplo, aqui, vamos num intervalo aqui, esse aqui, ó, 5 até 6 aqui, ó. 5 até 6 significa que quem tirou 5 conta aqui, né? Quem tirou 5,5, quem tirou 5,6, 5,7, 0,8, 0,9, ou seja, de 5 até encostando no 6. Quem tirou exatamente 6 já passa para a linha de baixo. Então, vamos conferir lá de 5 até 6. Eu vou voltar aqui. De 5 até 6. Ó, vamos olhar nessa tabela aqui no rol. Aqui, ó. De 5 até encostando no 6. Olha aqui, ó. Ó, estou riscando aqui, ó. São essas notas aqui, ó. Ó, tem esse 5 aqui também, ó, que eu esqueci aqui atrás. Ó. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Voltando lá. Ó. Olha aí, ó. De 5 até 6, ó. 4, ó. Como esse último aqui, esse penúltimo aqui, ó, de 9 até 10, quem tirou 9, quem tirou 9,5, ou seja, até encostando no 10 aí, ó, são 6 estudantes. Então, quem tirou exatamente 10 não entra nessa lei. Então, foi necessário criar esse intervalo de 10 até 11. Por mais que você pense assim, ué, mas ninguém tirou 11. Sim, ninguém tirou 11, mas para contar quem tirou exatamente 10, foi necessário criar essa linha. Não tem nota 10,5, 10,6, 10,7, ou seja, essa linha foi necessária para contar quem tirou exatamente 10. Ó. Foram duas pessoas, eu vou voltar lá para a gente ver. Olha aí, ó, 10 aqui e 10 aqui. Ó. Como na linha anterior, deixa eu voltar aqui. Como na linha anterior de 9 até 10 aqui o 10 não entra, então foi necessário para aqueles dois 10 lá entrasse aqui na contagem. Agora vamos trabalhar com a amplitude de classe 2. Essa amplitude aqui não é aquela amplitude total não, ok, pessoal? Amplitude de classe aqui, ó. Então agora nota de 1 até 3, ó, terminou no 3, começa aqui, ó, 3 até 5, terminou no 5, vem aqui para baixo, ó, 5 até 7, vem aqui, ó. O 7 vem aqui, ó. 7 até 9, o 9 desce aqui para a linha seguinte. 9 até 11, para aquilo que eu falei, né? Contar quem tirou 10, exatamente 10. Repare como essa tabela já enxugou bastante aqui, ó. Olha o tamanho dela aí, ó. Então, aqui está no limite observado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Menos que isso fica um pouco ruim. Por exemplo, se o professor quisesse fazer uma intervenção aqui, fazer um trabalho de nivelamento ou de recuperação, ele fosse observar quem tirou até ali encostando no 5, por exemplo. Ó, ele iria olhar aqui, ó, poderia criar mais uma coluna aqui para frequência acumulada, mas aqui já daria para contar. Ó, 4 mais 6 aqui, 10 estudantes tirou até encostar no 5 lá. Ó. Quem tirou exatamente 5 já veio para essa linha de baixo aqui, ó, de 5 até 7. Então, por exemplo, fica fácil de analisar, de tomar uma decisão, né, quanto a essas notas. Fica melhor para você trabalhar com esses dados, agrupando eles. Então, aqui eu vou ler aqui essa caixa aqui para gente. Podemos observar que quando aumentamos a amplitude, a tabela fica menor. Foi o que eu falei, né? Foi só diminuindo aí, ó, né? Aumentando a amplitude de classe aqui, aumentando o intervalo, a tabela vai ficando menor. Outras informações que podemos extrair da tabela. Limite de classe são os valores extremos da classe, anterior e posterior. É o limite anterior e limite posterior. Por exemplo, aqui, ó. Aqui o limite anterior é 1, o limite posterior é 3. Aqui o limite anterior é 3 e o limite posterior é 5, e por aí vai. Amplitude total da distribuição é o intervalo entre o limite posterior da última classe e o limite anterior da primeira classe. A amplitude total aqui é você pegar em módulo, né, o último valor, o último limite posterior aqui, ó, observando essa última tabela aqui, no caso aqui apareceu quem? O 11.
Você vai pegar lá 11 menos o limite anterior do primeiro intervalo de classe aqui, que é o 1. Ó. Então, eu peguei aqui, ó, 11 menos 1, que dá 10. Ó. Então, a amplitude total aqui deu 10, nessa situação, ok? É porque se a gente fosse analisar os valores aqui no rol, eu quero saber qual é a amplitude total aqui, aí seria eu pegar esse 10 aqui em módulo, é o maior valor, menos o menor. 10 menos 1, a amplitude total seria 9. Nós estamos aqui usando como exemplo essa última tabela. Ok, vamos para esse exemplo aqui. Ó. Resolver o exemplo. Organize uma tabela de distribuição de frequência em 5 intervalos de classe. K igual a 5. Geralmente, o número de intervalos é representado por K, ok? De mesma amplitude. Ou seja, se você, por exemplo, criou lá uma tabela, né, que vai lá, um exemplo, de 1 até 4. Então, o intervalo aí a amplitude aí desse intervalo é de 3. Então, você vai montar novamente de 4 até 7, de 7 até 10, ok? De 1 a 4, 4 a 7, 7 a 10, respeitando esse mesmo valor, esse mesmo intervalo. Então, os dados são esses aqui, ó, 45, 41, 42. Então, gente, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é escrevermos o rol. Vamos fazer o rol aqui, ó. Vamos lá, rol. Então, olha aqui, ó. O menor valor aqui que a gente consegue observar aqui, deixa eu ver, é o 41, não é isso? Então, vamos lá, 41, 1, 2, 3, 41, 41 aqui, 3 vezes. Eu vou colocar o rol aqui direitinho e depois a gente volta, tá ok? Para não ficar longo o vídeo. Bom, pessoal, voltando aqui então, eu fiz aqui o rol, ó, ok? Fui riscando lá e colocando aqui na ordem crescente. São 20 valores, né? Aqui, reparem nesse exemplo que eu já deixei montada aqui a tabela para já sair um pouquinho melhor, né? Porque fazer isso aqui à mão. Então, são 5 linhas eu deixei aqui, ó. Olha só, eu coloquei à direita aqui esse retângulo e quero explicar ele para vocês. A quantidade de intervalos de dados. Como saber quantas linhas de intervalo de classes? Como saber isso? É o seguinte, você conta a distribuição lá. Se a distribuição, por exemplo, vamos supor que são 39 valores. Esse 39 aqui a gente chama ele de N. Vamos supor que você pegou lá, jogou o dado lá 39 vezes para cima. Um exemplo, foi anotando lá os resultados que iriam saindo. Você contou 39 vezes isso. Você pega essa quantidade aqui e calcula a raiz dela. Esse resultado você chama de K. Então, você pega esse resultado aqui e joga dentro da raiz aqui. Ó. É uma forma, tá? Não existe, basicamente, um regulamento, uma regra para a quantidade de intervalo de classes. É só um jeito aqui para você conseguir ser bem sensato quanto a essa quantidade de intervalos. Se são 39, você vai pensar o seguinte, pô, mas não tem raiz de 39. Mas você pode pensar num valor próximo à raiz de 39. A raiz de 39 aqui, ó, tá entre quais raízes aqui, ó, que tem resultados, ou seja, quais quadrados perfeitos aqui? O 36, que vai dar 6, não é isso? 39 aqui. E depois vem a raiz de 49, que é 7. Ó. Então, você fica entre 6 e 7 aqui. Ó. Como está muito próximo de 36 aqui, eu posso dizer que é mais ou menos o que aqui? Ó? 6. Ó. Mais ou menos 6, tá? Para a quantidade de intervalo de classes. Por exemplo, se fosse, vamos pôr aqui, 65 valores. Então, n igual a 65. Então, você poderia dizer que esse K, que é a quantidade de intervalo de classes ali, né? Você calcula a raiz de 65. A raiz de 65 está próxima da raiz de 64. 64 é um quadrado perfeito. A raiz de 64 é 8. Então, aqui é aproximadamente 8. Um bom número de intervalos seria de 8 para essa quantidade de 65 aqui, ó, valores. Ok? Mais ou menos isso. Tá, como a gente começa aqui no 41, você vai pensar o seguinte agora. Agora, como que eu vou determinar aqui esses intervalos? Ou seja, nós determinamos a quantidade de intervalos de classes. Então, para esse intervalo de classes, de quanto em quanto, eu quero dizer isso. De quanto em quanto eu terei nas minhas classes aqui, eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, n dividido por k. Mais ou menos isso. Então, aqui, ó, o intervalo seria, por exemplo, o n sendo 20... Então, 20 aqui dividido por k, que no caso aqui, se eu calcular a raiz de n aqui, ó, para n sendo 20, olha, ó, n sendo 20, basicamente o 20 está entre a raiz de 16 e a raiz de 25. A raiz de 16 é 4, bem aqui embaixo, raiz de 20 aqui, raiz de 25. A raiz de 25 é 5. Então,
um bom número de intervalos de classes aqui seria ou 4 ou 5. Como 4 fica muito, perde-se muita informação, não fica legal, então o arredondamento foi feito para cima aqui, ó. Para 20 valores, eu utilizei 5 intervalos. Então, aproximadamente aqui a quantidade de intervalos seria de 5. Então, você pega esse K aqui, ó, a quantidade de valores 20 e joga esse K aqui, a quantidade de linhas aqui, ó, de intervalo de classe 5. Seria mais ou menos 20 dividido por 5 aqui dá 4. Seria mais ou menos você variar esses valores de 4 em 4. Como o menor valor é 41, aqui ficou errado, né? 61. Acabei colocando 61 aqui, deixa eu arrumar. Então, como o primeiro valor aqui, ó, é o 41, eu poderia, por exemplo, começar do 41 até o 45, 45 ao 49, 49 ao 53, 53 ao 57, 57 ao 61, sem problema. Ou poderia também começar do 40 ao 44, 44 ao 48, 48 ao 52, 52, 56, 56, 60. Só que aí o 60 fica fora, então é bom que a gente comece logo no 41 mesmo. Então aqui vai ficar assim, ó. Senão a gente teria que aumentar mais uma linha, né? Do 41 ao 45, o intervalo sendo 4, viu, gente? Aqui, ó, sendo 4. Então, aqui vai ficar agora 45 ao 49, 49 ao 53, 53 ao 57, de 4 em 4, né? E 57, para a gente pegar esse 60 aí, né, vai até o 61. Eu sei que não tem valor 61. Até que se tivesse, não entraria aqui também. E sendo que vai até 61, o 60 já entra aqui, inclui aqui, ó. Se eu tivesse feito daquele jeito, como eu falei, do 40 ao 44, 44 ao 48, 48 ao 52, 52 ao 56, 56 ao 60, nós teríamos um problema aqui, ó. Teríamos que criar mais uma linha nessa tabela para a inclusão dos 60, ok? Então agora basta a gente contar. Como nós temos o rol aqui, facilita. Então do 41 ao 45, entra todo mundo que vai, ó, inclui o 41 até tocar no 45. O 45 não entra. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Então, aqui foram agrupados 7 valores. Essa é a frequência absoluta desse intervalo. Agora, do 45 ao 49, aí entra todo mundo até tocar no 49. Vai aqui, ó, do 45 até o 46, né? Até porque a gente não tem outros valores aqui, ó. 47, 48, não tem? E se tivesse 49, não entraria. Então, são 3 valores aqui, ó. Agora, do 49 ao 53. Todo mundo que é 49, como não tem, então eu vou começar do 50 até tocar no 53. Então, vai até o 54 aqui, ó. 1, 2, 3, 4 valores. Agora, do 53 ao 57. Então, exatamente quem é 53 não tem. Nós temos o 54 e só ele entra. O 57 não entra nesse intervalo, ó. Ele é a extremidade aqui, ó. Então só um aqui, ó. Agora do 57 ao 61, exatamente quem é 57 até o 61, até tocando no 61. Se tiver 61 não entraria, né? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Somando isso, como são 20, né? Vamos lá. Tem que dar 20 aqui, né? 7 mais 3, 10, 4, 14, 1, 15, 5, 20. Total 20. 20 é o 100%. Para a gente terminar isso aqui, a frequência relativa, nós já fizemos isso. Você monta lá a regra de 3, né? Aqui dá para fazer mentalmente esse cálculo, mas tudo bem, vamos lá. Então, aqui 20 seria 100%. O 7, a frequência absoluta 7, seria quantos por cento? Eu chamo de x aqui, ó. Frequência relativa, né? De 7, eu vou descobrir agora. Multiplica cruzado, vai dar 20x, que é igual a 700. O 20 cai dividindo, corta aqui, vai dar x igual a 35%. O 3 aqui, ó. Então, 20 seria 100%, 3 seria x. Multiplicando o cruzado aqui, vai dar 20x, que é igual a 300. X igual a 300, o 20 cai dividindo, corta, corta. X igual a 15%. Olha só, gente, como 20 é o 100%, 2 de 20 seria 10. Então, 4 é 20%. Eu já vou colocar aqui, ó. Mas você pode fazer a regrinha de 3 aí e descobrir. Se 2 de 20 é 10%, 2 para 20 é 10%, 1 é a metade de 2. 2 seria 10%, então 1 seria 5% aqui, ó, ok? Agora, olha só, gente. O 5 aqui, ó, esse total 5, ele é aqui, ó. Eu posso dizer que ele é 4 mais 1. Basta somar aqui, então, ó, essas duas frequências relativas aqui, ó. 20 mais 5 dá 25 aqui, ó.
Você já mata aqui a questão. Então, ó, 35 mais 15 dá 50, mais 20, 70, mais 5, 75, mais 25, 100%. Fechou aqui, legal, né? Então é isso, pessoal. A aula de hoje era trabalhar com agrupamento de dados, obedecendo isso daí. Se você não entendeu muito essa parte aqui, ó, dá uma olhadinha, isso não é a única regra, tá? Existem outros mecanismos, até para quem vai estudar aí na área de ciências exatas aí, tá? Na área de exatas, você aprende outras formas de calcular essa quantidade de intervalo de classes. Eu mostrei uma maneira mais didática para vocês, utilizando K para a quantidade de intervalo e N a quantidade de valores. Faz esse cálculo aproximado aí, você pode dividir N por K, você acha que o Tzinho aqui, ó, virado, né, esse símbolo de intervalo, você dividindo aí N por K, você acha de quanto em quanto irá variar essas classes aí, ok? Beleza, vamos para as atividades. Então essa é a atividade 1, ok? Copia essa atividade aí, atividade 1, dá um pause aí. Eu vou postar lá no grupo também. Atividade 2, está aí, vou postar no grupo. E atividade 3. Então essas são as atividades para hoje. Valeu, pessoal, até a próxima.